Mas esse não foi mais marcante. Eu vou abreviar aqui. Primeiro ano de ministério na ilha. Era o Impacto Esperança. O primeiro Impacto Esperança Grande, 2008. E aí saímos, Viva com Esperança, botar outdoor na rua, fazer não sei o que lá, vamos botar um trio elétrico aqui na rua, com o pessoal fazer uma passeata, vamos mexer com aquela coisa. E aí vamos fazer camisa, e todo mundo faz a camisa, fornecedor faz a camisa, gente, eu tenho que pagar a camisa, tudo certo. Resultado, chegou o dia de entregar a camisa, nem todo mundo tinha pago, e o fornecedor estava entregando a camisa. O que eu fiz? Peguei o dinheirinho que eu tinha, que era o dinheiro de eu comer, e colocar combustível para poder atender o distrito. Não era muito, mas era o que eu tinha para poder atender. E coloquei para poder pagar as camisas. E fiquei liso. Aconteceu o Impacto Esperança, tudo certo. Passei o domingo, atendi a igreja. Segunda-feira foi minha folga. Mas na terça eu estava no sal, porque o combustível no carro estava acabando. E eu não tinha absolutamente, mas praticamente nada. Nada, absolutamente nada. E aí, esperei mais uns dias, rodei o que tinha no combustível, comemos o que tinha em casa. E aí chegou, no meio do mês, chega uma ajuda para quilometragem. Só que aquilo dali foi praticamente consumido com as camisas. E eu fiquei com um pouco do dinheiro. E naquele momento, eu tinha duas opções, né? Ou usar o recurso para poder a gente comer e se locomover, ou se eu tirasse ali o pacto, eu sempre tive, além do dízimo, eu sempre aprendi e acabei desenvolvendo, eu sou pactuante desde muito tempo, Sim. antes do teológico, inclusive. E aí eu falei, olha, se eu tirar o pacto e pagar a conta de luz e pagar a conta de água, vai restar aqui menos de R$100, vai restar 87, R$88, não sei. E aí falei para minha esposa, e aí resultado, eu falei, mas vamos fazer isso. E eu fui naquela ocasião, eu fui tentado, eu falei assim, não, eu trabalho para Deus. O que tem? Eu vou usar esse dinheiro do pacto e depois, quando eu receber, eu coloco no lugar. Mas aí alguma coisa falou, não, primeiro Deus. E mexeu muito forte comigo aquilo. Eu separei, colocamos no envelopinho ali, separado, separamos o da luz, separamos o da água e ficou um valor. Eu falei, olha, eu preciso atender o distrito. Aí minha esposa falou, não, então vamos separar aqui. Separamos R$50 para eu colocar de gasolina. Na época, é diferente de hoje, né? Que hoje R$50 é só uma borrifadazinha, né? A borrifadinha assim. Naquela época dava para poder eu atender o distrito por mais assim, uma semana, 10 dias aproximadamente. E ficaria ali em torno de uns R$26 a R$28 para a gente comprar a comida para ficar os próximos dias. E ela fez uma listinha de coisas para eu poder comprar. Eu fui no mercadinho comprar e voltei assim bem angustiado, bem aflito com todo aquele contexto. Era uma primeira vez que eu estava vivenciando um momento assim tão desafiador nesse sentido, né? E aí, eram os primeiros meses do ministério. E aí, ela fez a listinha, eu fui pegando, mas ao mesmo tempo que ia passando naquela calculadorazinha, eu ia ficando de olho na fita para poder ver se dava o dinheiro, né? E aí tinha algumas coisas que não dava para saber o preço porque era pesado e pesava no caixa. E aí eu fiquei de olho, aí quando chegou um dado momento que eu vi que se eu colocasse a banana, tinha pego uma penca de banana, né? Uma pencazinha ou palma, não sei como é que você conhece. Peguei uma penca daquela. Uhum. E aí quando eu vi que estava perto do dinheiro, discretamente e com vergonha, né? Que era a primeira vez que eu tava fazendo algo. Eu deixei assim ali de lado, aquela penca de banana e vi o restante. Deu quanto? Aí ele falou lá quanto deu. Fui pagando e fui saindo discretamente, né? Sem ninguém notar que eu tinha deixado a banana para trás. Mas aí o rapaz que estava atrás de mim na fila, ele fez o favor de me lembrar, moço, o senhor deixou a banana. E eu falei, não, vai ficar aí, saí, corre, né? Meio que ligeiro. E saí naquele dia assim, bem angustiado. Bem angustiado. Eu falei, puxa, não é possível. Eu tinha uma outra condição,
podia continuar servindo a Deus como ancião da igreja e ajudar até mais, né? Com os meus recursos, com aquilo que eu tinha. E agora eu estou nessa situação e me sinto limitado de poder servir. E fiquei uns dias assim com essa angústia no coração. Na segunda-feira seguinte, eu estava de folga, agora gasolina já mais baixa, não dava para poder sair, né? O tanque estava quase vazio. Vamos ficar o dia de folga em casa, curtindo a casa, eu e minha esposa, e esperando a filha chegar do colégio. Quando a gente menos esperava, alguém buzinou lá, né? De manhã. Era o irmão Gil, da igreja da Gamboa. Irmão Gil, homem de Deus, esposo da Luzia. Pastor, tal, tudo bem, tudo bem. E ele foi lá e sentou e conversou, e começou a conversar, e etc. E vai, conversa vem. E ele não entrava no assunto. Eu falei assim, ficou aquela conversa assim, meio sem saber o que era, sim, o que ele estava fazendo ali, né? Era dia de folga, normalmente eles não iam nesse dia. Fiquei assim surpreso. Mas o fim da história foi que ele disse, pastor, eu vim aqui porque ontem na igreja, uns irmãos que estavam devendo a camisa pagou. E aí eu vim trazer. Aí, tirou, acho que é um duzentão, assim, uns 200 e poucos reais. Eu já tinha pago essas camisas, então esse dinheiro ele era meu. Eu já tinha tirado o pacto, já tinha tirado as contas, era o dinheiro justamente para poder eu comer e colocar o combustível para atender o distrito. E ele tirou lá, acho que um duzentão assim, deu lá, tá aqui, os irmãos pagaram, vim trazer pro senhor, tal. Eu falei, Gil, obrigado, tal. E tal, terminou a conversa, oramos com ele. Quando ele estava, aí ele saiu, né? E tinha a porta de casa e mais à frente assim tinha o portão. Quando eu nem levei ele no portão, ele saiu da porta de casa, eu ajoelhei com a esposa e fomos agradecer. Quando a gente estava ajoelhando, o irmão Gil toca a buzina de novo. Bibi, eu falei, pronto, vai tomar o dinheiro. Tava errado. Alegria de pai durando. Tava errado. Aí ele buzinou, eu fui lá ver. Eu deixei o dinheiro com a esposa, né? Pra poder não correr nenhum risco. Deixei com ela e fui lá ver. Aí disse, pastor, é coisa rápida. É só que ontem eu tava limpando o quintal lá de casa. E aí Luzia disse que era para eu trazer isso aqui para vocês, não era para dar para ninguém, era para trazer para vocês. Aí tirou do fundo da moto dele um cacho de banana, irmão. Não era nada. Ele podia ter levado ouro naquele dia para mim. Não era tão significativo como ele ter levado um cacho. Eu deixei uma penca. Naquele dia, Deus falou muito claro comigo. Meu filho, eu estou cuidando de você. Você deixou um cacho, você deixou uma penca para trás. Mas eu estou mandando um cacho para você. Porque você se dispôs a ser fiel a mim. Para mim, essa foi uma das experiências mais marcantes da minha vida como um todo, do meu ministério. Isso confirmou várias convicções que eu já tinha com relação à fidelidade cristã, em relação a dízimos e ofertas, mas acima de tudo, uma lição muito grande de que eu preciso depositar minha confiança nele, independente das circunstâncias. Não são as circunstâncias que devem moldar a minha confiança em Deus. E naquele dia foi muito nítido para mim. O recado de Deus foi claro. Ele poderia ter mandado qualquer outra coisa, mas ele mandou exatamente o que eu havia deixado para trás na semana passada e mandou em quantidade muito maior para poder dizer pro filho, fica quieta, tô cuidando de você. Que bênção, rapaz.